Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tá? E agora nós vamos responder um exercício do livro de vocês, lá do tema 4, tá? Da unidade 1 do livro 2, referente à página 220, tá? Tem 4 questõezinhas aí que nós vamos responder, tá? Hoje nós vamos fazer uma aula expositiva no quadro, tá bom? E aí nós vamos corrigir essas questões e ao mesmo tempo sanar algumas dúvidas que vocês possam ter, tá? No tocante ao conteúdo relacionado ao Império Napoleônico, tá? Nós vamos falar muito sobre Napoleão, conteúdo este, né, que a gente falou em videoaulas anteriores, tá? Sobre a saga de Napoleão, né, depois de tomar o poder na França, tá? Napoleão, vamos fazer uma breve volta aqui, Napoleão que assume mais ou menos em 1802, né, o governo na França, quando ele se torna cônsul vitalício, que ele faz lá uma consulta prévia, né, ao povo francês através desse plebiscito, onde nessa consulta ele vai e diz o seguinte: olha, como é que está meu governo, né? Vamos fazer uma análise do meu governo. Aí todas as pessoas vão lá, né, e dizem, né, votam que o governo dele está sendo um governo bom, está sendo um governo excelente. E aí ele, através dessa prerrogativa que colocam para ele, ele vai lá e se coroa imperador em 1804. E aí ele se torna, né, um imperador francês. E aí começa uma série de mudanças dentro do panorama político, econômico e social da França. E essas mudanças, elas acabam mudando a história da Europa, mudando inclusive até a história nossa aqui do Brasil, quando a família real portuguesa, né, que era a metrópole, foge para cá, que era a colônia, com medo das tropas napoleônicas que invadiram Lisboa lá no ano de 1807 e 1808. Tá bom? Então nós vamos lá para a primeira questão, é um texto, né? O texto leia alguns itens do artigo 5º da Constituição Brasileira, promulgada em 5 de outubro de 1888, para responder às questões 1 e 4. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às liturgias. Essa Constituição, a de 1888, ela foi considerada por nós aqui, né? Foi considerada, aliás, pela Constituinte, que a votou como a Constituição Cidadã. Constituição Cidadã por quê? Porque foi uma Constituição que vai contemplar todo mundo, né? Dentro da nossa Constituição brasileira de 1988, ela contempla indígena, ela contempla o negro, contempla quilombola, contempla mulheres, ela contempla analfabetos, ela contempla todo mundo. Ela é uma Constituição que não vai fazer distinção de grupo, de classe, enfim. E ela é uma Constituição inspirada nos preceitos, né, que nós temos aí lá da Revolução Francesa, preceitos do Iluminismo, né, que é onde nós vamos ter a divisão dos poderes, né, onde cada um, o legislativo, executivo e judiciário, o judiciário vai julgar, o executivo vai votar as leis e o executivo vai executar, o legislativo fazer as leis e o judiciário vai julgar, né? Então, ele vai fazer essa distinção. E a Constituição norte-americana, né, que é uma Constituição inspirada nos preceitos do Iluminismo, ela é uma Constituição que vai inspirar a nossa Constituição, as nossas Constituições aqui no Brasil, e também a Constituição, a última, né, essa última que é a de 1988. Então, na letra A, né, nós estamos dizendo assim: identifique os direitos individuais, né, individuais estabelecidos pela Constituição.
o que é, na realidade, um direito individual, né? Eu tenho o direito de liberdade de expressão, eu tenho um direito de seguir a religião que eu quiser. Se eu quiser ser muçulmano, eu posso ser, porque a Constituição de 1988, ela diz que eu tenho essa liberdade de culto, eu tenho uma liberdade de crer no Deus que eu quiser, eu tenho uma liberdade de me manifestar politicamente, eu posso ir numa rede social e manifestar uma indignação política minha, lógico, sem denegrir a imagem do político, seja lá quem seja que eu esteja me manifestando. Então, dessa forma, eu posso, essa é uma forma de liberdade individual. Então, na letra A, você pode colocar aí na letra A seguinte resposta, que a gente está dizendo, está pedindo os direitos individuais, a gente vai botar aqui, né? A gente vai botar aqui o direito à vida, que é o básico, né? A partir do momento que a gente nasce, esse é o primeiro direito que a gente vai ter. Nós vamos ter, né, o direito à propriedade, nós vamos ter o direito o quê? À liberdade. Aí você vai entender que liberdade é essa. Pode ser uma liberdade de culto, pode ser uma liberdade de gênero, pode ser uma liberdade de expressão, tá? Segurança, que nem tem dizendo aí, né? Direito à igualdade perante a lei. Então, pelo fato de eu ser negro e existir outra pessoa branca, eu vou ser julgado por um crime de uma forma e essa outra pessoa que é branca vai ser julgada por outra forma? De outra forma? Não. Se for praticado o crime de homicídio, por exemplo, a pessoa vai matar outra. Tanto um como o outro vão ser julgados de forma igual. A pena ela é igual para os dois, tá? Então, dessa forma, essa igualdade jurídica, né? Essa igualdade perante a lei é uma das características que nós vamos ter no artigo 5º da Constituição, tá? E a liberdade de pensamento. Liberdade de pensamento, tá bom? Na letra B, nós temos: você consegue identificar nesses artigos a presença de ideais consagrados na Revolução Francesa? Quais seriam artigos que a gente, fragmentos desse artigo que a gente pode olhar e dizer assim, rapaz, tem algo aqui que parece com a Revolução Francesa, né? A gente pode... Eu acabei de falar sobre isso, né? Os ideais iluministas que pregavam a liberdade religiosa. Qual foi o filósofo francês, filósofo iluminista francês, que batia muito nessa tecla de liberdade religiosa? Um cara chamado Voltaire, François Voltaire. O Voltaire falava sobre liberdade religiosa. O Voltaire dizia, né, aquela célebre frase, né, o mundo só vai ser bom, né, só vai deixar de existir mazelas no mundo quando o último rei morrer enforcado com as tripas do último padre. Ele tinha essa frase, ficou conhecida, né, mundialmente, essa frase célebre, porque, segundo ele, o que trazia problema para o mundo era aquela junção, aquelas amarras existentes entre igreja e Estado, né, a igreja, no caso, e o Estado francês. E aí, ele batia muito nessa tecla por não existir liberdade de culto na França, tá? Liberdade religiosa, outra coisa, né? E de pensamento. Outra coisa presente na Constituição, essa que a gente está vendo aí, a divisão
dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Divisão dos poderes. Inclusive, a Carta Constitucional, né? Essa Carta Constitucional, ela foi elaborada por um corpo de deputados e senadores, né? Lá na Assembleia Constituinte. O corpo de deputados e senadores, ele esteve presente lá no Congresso Nacional, e aí eles fizeram análise da Carta Constitucional, e através dessa análise, né, eles simplesmente resolveram, né, fazer essa Constituição. E aí lá dentro da Assembleia Constituinte nós vamos ter diversas pessoas, né, nós vamos ter pessoas que vão defender o interesse dos negros, dos indígenas, das mulheres, enfim. Lá foi debatido uma série de coisas. E foi votado, tá? E aí o Legislativo foi o órgão que julgou e depois colocou para o Executivo executar, né? Na época o presidente era o José Sarney, tá? O José Sarney. E aí nós vamos aqui para a segunda questão, tá? Responda as seguintes questões sobre a era napoleônica. Napoleão Bonaparte continuou ou encerrou os ideais da Revolução Francesa? Foi o que Napoleão fez quando ele assumiu lá em 1802, e aí foi que ele botou para frente, ele botou para trás, ele usou artifícios próprios. O que foi que ele fez? A gente tem muito essa ideia, né? Não, Napoleão, ele acabou, ele encerrou aquele período ruim dos jacobinos e iniciou uma nova era. Não. Napoleão, ele encerrou aquele período autoritário dos jacobinos, mas pouco tempo depois ele começou o autoritarismo dele, invadindo países e transformando a França em um verdadeiro caos. E aí, na realidade, o que foi que o Napoleão Bonaparte fez? Para muitos, ele encerrou ideais revolucionários e depois provocou outros ideais revolucionários, né? Ele encerra de que forma? Ele encerra, né, quando ele pratica um monte de atrocidades, né? Porque tudo aquilo que ele fez foi de contra o que os ideais da Revolução pregavam, mas ao mesmo tempo ele revolucionou. Quando ele promoveu a reforma agrária, quando ele criou o Código Civil. Essa é uma forma também de revolucionar. Criar o Banco da França, né? Administrar a economia de uma forma mais interessante. Então, também é uma forma de, como é que eu posso dizer, de radicalizar, de revolucionar. Então, você pode, né, colocar aí, né, que ele tanto encerrou, né, na letra A, né, ele tanto encerrou como deu continuidade. Ele encerrou, como tanto deu continuidade, aos ideais da Revolução. Aos ideais da Revolução. O que mais que ele... De que forma que isso aconteceu? Você pode colocar da seguinte forma. Encerrou no tocante extinguir a separação dos poderes, a separação dos três poderes. Professor, eu não entendi. Aqui, como é que ele extinguiu a separação dos três poderes? Lembra que os ideais da Revolução Francesa e iluministas pregavam a divisão dos poderes em legislativo, executivo e judiciário, não é isso? Isso. Porém, aqui, como foi que ele extingue? E a partir do momento que ele se torna imperador francês e governa da forma que ele quer,
Então, o legislativo, o judiciário, outros órgãos vão ficar à mercê dele. Então, ele vai governar de forma autoritária, não é isso? Então, dessa forma, ele vai extinguir a separação dos poderes. Porém, vou botar aqui, porém, ele deu continuidade revolucionária quando ele cria o Banco da França, quando cria o Código Civil Napoleônico e pratica a reforma agrária. Tudo isso aí, gente, é forma de manter os ideais revolucionários à frente. Tudo isso aí é forma de praticar mudanças radicais no panorama político, econômico e social. Panorama político, Banco da França, né? Ou panorama econômico, criar um Banco da França. Político, a questão do Código Civil, que ele vai regular uma série de coisas dentro da França, inclusive questão de casamento, de herança. E a reforma agrária, né? No âmbito social, entregando terra às pessoas, drenando pântanos, entregando. Ele pegou terra infértil e drenou para se transformar numa terra fértil para entregar para as pessoas. Então, é uma forma revolucionária, tá? Então, a gente tem que colocar dentro desse aspecto. Na letra B, está perguntando sobre o bloqueio continental, né? Perguntando, na realidade, como que o bloqueio continental, né? O que foi e qual foi o grupo social mais favorecido. Na realidade, né? Eu vou até apagar aqui para facilitar para vocês, tá? Vou apagar aqui a primeira questão, tá? Rapidinho. Vou botar aqui segunda letra B, para vocês não se confundirem. Está perguntando o que foi o bloqueio continental, né? Foi um bloqueio econômico onde a França, na tentativa de enfraquecer a Inglaterra, proíbe nações europeias de manterem qualquer relação econômica bloqueio econômico onde a França, na tentativa de enfraquecer a Inglaterra, proíbe nações europeias de manterem qualquer relação econômica com a Inglaterra. De que forma? Como a França não conseguia derrotar a Inglaterra, né, por estratégia militar, ele resolveu decretar o bloqueio continental. Qualquer país europeu que fosse manter relação comercial com a Inglaterra, que a Inglaterra estava pujante no seu processo de revolução industrial, despontava como a nação mais potente na época, né?
o século XIX inteiro foi o século europeu, ou o século inglês, tanto o 18 como o 19. O 18, né, pela dinamização do seu processo de acumulação de capital, da questão da Revolução Gloriosa, que a gente já viu, como o 19, que ela coloca à frente, né, as fábricas crescem, a industrialização e os mercados consumidores ingleses, né, ficaram maiores para os seus produtos manufaturados e a Inglaterra despontou como uma grande potência econômica. A França não conseguia vencer, né, de forma alguma, e aí resolve decretar esse bloqueio. Bélgica, Áustria, Holanda, dentre outros países, não conseguiam mais manter relação econômica com a Inglaterra por medo de invasão napoleônica. Portugal e Espanha, que eram nações que mantinham relações comerciais, inclusive Portugal tinha um acordo, né, um tratado chamado de Tratado de Meeting com a Inglaterra, um tratado de panos e vinhos, continuou, né, praticando esse tipo de relação comercial. E aí Napoleão invade a Espanha e depois invade Portugal. Antes da invasão portuguesa, a corte portuguesa, né, chefiada pelo príncipe regente Dom João VI, foge para o Brasil, né? 40 embarcações, praticamente 10 mil pessoas nessa frota portuguesa, nessa epopeia portuguesa vindo para cá para o Brasil, onde eles passaram, né, quase 12 anos morando aqui no Brasil, até regressarem para Portugal em 1820, tá? E aí, tá perguntando qual classe social foi bastante favorecida, né? Adivinha qual? A alta burguesia, né? A alta burguesia. Por que a alta burguesia? Porque a partir do momento que Bélgica, que Áustria, que outros países ali próximos passaram a parar de manter relação econômica com a Inglaterra, viraram mercado para a França. E aí, nada mais do que a alta burguesia francesa, né? A alta burguesia francesa, ela foi privilegiada, né? Foi privilegiada demais com esse bloqueio, tá bom? E aí, na letra C, como a política externa, né, de Napoleão vai conduzir a derrota? Quem é que lembra, né? Deixa eu botar aqui letra C. Quem é que lembra quando eu falei que a maior derrota de Napoleão foi quando Napoleão invadiu um país aí? Qual foi o país que Napoleão invadiu, que provocou a derrota? A Rússia, né? Quando Napoleão invade a Rússia, o que acontece? É pego de surpresa pelo inverno russo. E aí o inverno russo vai provocar a morte de mais da metade da tropa napoleônica por conta de hipotermia. E aí vai tentar bater em recuada e não dá certo. E aí Napoleão acaba fracassando. Lá a gente pode colocar marcada pelo expansionismo, né? Marcada pelo expansionismo e pela invasão de vários países. O exército francês era muito forte. Com várias estratégias militares, inúmeras estratégias de combate. Vamos lá. Porém, foi derrotado ao tentar invadir a Rússia. Em 1814. Vou botar até a setinha e vou botar o uso da tática
da terra arrasada. Ou seja, essa tática da terra arrasada, ela acabou funcionando, né? Os russos destruíram as cidades, Napoleão foi adentrando o território francês. A gente percebe que o território russo é um território gigantesco, tá? E aí, quando eles entraram no território russo, foram surpreendidos pelo frio, né? Um frio exagerado, né? Temperatura de menos 10 graus. E aí, eles acabaram batendo em recuada, Napoleão se enfraqueceu e aí depois foi invadido pelas tropas da coligação antifrancesa, né, lideradas por Áustria e Prússia, tá? E Rússia, né? E aí Napoleão acaba perdendo. Depois ele se exila na ilha de Elba e depois ele ajudado por uma conspiração, né, de pessoas ligadas a ele, né, pessoas fanáticas, ele volta e começa né, para o poder e governa no governo nós vamos chamar de governo de 100 dias. Volta ali governando de forma meio que clandestina e depois Áustria, Prússia e Rússia mandam tropas, invadem Paris. Essas tropas tomam Paris, né, juntamente com alguns grupos franceses que eram contra Napoleão Bonaparte. E aí Napoleão Bonaparte perde e acaba se exilando na ilha de Santa Helena. E aí depois nós vamos ter o Congresso de Viena, enfim, tá? Gente, corrigimos essas questões. Na próxima aula, a gente vai debater mais questões, tá? Desse exercício da página 220 e 221. Bom, um abraço, fiquem com Deus e até mais.